Esse é o caso da Sra. M, de 40 anos. É um relato apresentado por Freud em 1888 ou 1889. M era de origem alemã e vivia nas províncias bálticas da Rússia. Casou-se aos 23 anos com um industrial muito rico. O casamento durou pouco, porém desta união nasceram 2 filhas. Logo após o nascimento da segunda filha, seu marido faleceu de derrame cerebral. Como se não bastasse a perda do marido, M foi acusada pelos familiares de sua morte e colocaram boatos sobre isso nos jornais. M começou a ser acompanhada por Freud no dia 1º de maio e foi aconselhada por ele a se restabelecer em uma casa de saúde, ficando longe da companhia das filhas. Freud, quando recebeu M, percebeu que ela apresentava uma expressão tensa, olhos baixos, dificuldade na fala e movimentos convulsivos. Além disso, M interrompia suas observações, emitindo um curioso estalido com a boca, um som impossível de imitar. Freud notou que, além de se contorcer, M exclamava palavras como "fique quieto", "não diga nada" e "não me toque", com uma voz alterada. Freud, então, pela primeira vez em sua carreira, utilizou a sugestão hipnótica no tratamento, conseguindo introduzir a melhora de alguns sintomas. Mas Freud não achou que foi muito à frente na análise dos sintomas, pois a cada 1 ou 2 minutos, M ainda interrompia sua fala e se contorcia com uma expressão de horror e nojo, exclamando com angústia as frases que a atormentavam. Provavelmente M estava alucinando, mas vale lembrar que as alucinações dela não eram alucinações de um psicótico. M se assustava toda vez que alguém entrava em seu quarto. Por isso, Freud providenciou que todos batessem com força na porta ao entrar. Mesmo assim, ela fazia trejeitos faciais e dava um pulo toda vez que alguém entrava. M também contava histórias horripilantes sobre animais. Certa vez, ela contou que Dr. A enviou uma caixa cheia de ratos para Tiflis, estremecendo só de pensar o horror que seria abrir a caixa e ver um rato morto. Porém, Freud, ao tentar confirmar a história no jornal, não encontrou qualquer evidência para comprovar este fato, atribuindo o relato de M como um delírio introduzido por ela enquanto lia. Em uma de suas sessões de hipnose, M teve câimbras no pescoço. Além disso, contou que quando tinha 5 anos, seus irmãos costumavam atirar animais mortos nela, e foi aí que ela teve o primeiro desmaio e espasmo. Durante um tempo, M ficou sem ter ataques, e conta que voltou a se assustar aos 7 anos, quando viu a sua irmã no caixão, aos 8 anos, quando viu o irmão que a aterrorizava e fingiu ser um fantasma, e aos 9, quando viu a tia em um caixão. Quando M contava suas histórias, ela assumia uma expressão de completo medo e horror, além de ficar ofegante. Era engraçado como M tinha todas as histórias organizadas cronologicamente em sua memória, mas ela dizia que vivia pensando nelas e por isso as tinha tão organizadas. O tratamento de M durou 7 semanas e após esse período, Freud permitiu que M voltasse para sua casa no Báltico. 7 meses se passaram. A filha mais velha de M teve, assim como a mãe, câimbras no pescoço e ligeiros estados histéricos. Ela também sofria de dores ao andar em virtude de uma retroversão do útero. Por esse motivo, Freud aconselhou M a procurar tratamento com Dr. N, um famoso ginecologista. Dr. N recolocou o útero de sua filha em posição normal, deixando a filha de M livre de problemas durante vários meses. Porém, tempos depois, seus problemas reapareceram enquanto as duas estavam em casa. M então chamou um ginecologista da cidade vizinha, e ele receitou que a moça fizesse um tratamento que infelizmente acarretou em uma grave doença nervosa quando ela tinha apenas 17 anos. M, que havia entregue sua doce filha nas mãos dos médicos com sua habitual desconfiança, foi dominada por uma violenta autorrecriminação após o infeliz resultado do tratamento, pois ela concluiu que Freud e Dr. N eram os responsáveis pela doença de sua filha, porque eles fizeram pouco caso de sua gravidade. Então, após ficar totalmente desgostosa, através de um ato impulsivo de puro querer, M desfez os efeitos de seu tratamento. Imediatamente recaiu nos estados dos quais ela havia se libertado. Dr. Breuer, que se correspondia com M e outro médico de suas redondezas, ficou sabendo do ocorrido e então a convenceu da inocência de Freud e Dr. N. Mas mesmo assim, a aversão formada contra Freud naquela época permaneceu como um resíduo histérico.
Por desejo de Breuer, Freud explica ao médico encarregado do caso de Amy as modificações da terapia hipnótica que ele julgava necessário no caso dela. Porém, essa tentativa de transferência não deu certo. Amy, então, perdeu o sono, ficou deprimida, perdeu o apetite e só conseguiu se recuperar depois que uma amiga a sequestrou do sanatório e a tratou em sua casa. Um ano depois. Após esse período, Amy estava novamente sob os cuidados de Freud. Ele a encontrou muito melhor do que a esperava pelos relatos que recebera por carta. E grande parte do avanço que Freud conseguira um ano antes ainda se mantinha. Sua principal queixa agora era com relação a frequentes estados de confusão que ela chamou de tempestades na cabeça. Sofria de insônia e às 5 horas sentia-se bastante triste, pois esse era o horário que ela poderia visitar a sua filha na casa de saúde no inverno. Amy ainda emitia o estalido com grande frequência. Ela também esfregava as mãos como se estivesse enfurecida. E um dia, quando Freud a perguntou se ela ainda estava vendo muitos animais, ela respondeu: "Fique quieto." Freud novamente induziu Amy à hipnose, porém, desta vez causou uma reação que a fez cerrar os punhos e exclamar dizendo que preferia ter suas dores, pois não deixaria ninguém aplicar nenhuma injeção. Disse ainda que não gostava dele. Freud então compreende que ela ainda estava presa a lembranças de ser hipnotizada no sanatório. Durante um tempo, Freud recebia notícias escassas de Amy. Por fim, no final de 1893, Freud recebeu um bilhete de Amy pedindo autorização para ser hipnotizada por outro médico, pois voltara a ficar doente e sem condições de ir a Viena.